Olá! Qual será que é o sistema operacional mais rápido e mais eficiente? Seria ele ou o Windows 11 ou o novo Linux Ubuntu 6.2? É isso que a gente vai ver logo depois da vinheta, então não vai embora, o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal, você quiser e puder nos ajudar, mas ainda considere se tornar um membro, um apoiador aqui do canal. E eu vou fazer questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo o carinho, a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom, gente? Então, no vídeo de hoje, vamos ver um estudo e uma pesquisa que fizeram, bom, na verdade fizeram um benchmark, né? Para jogos, para quando você vai usar o Linux, não só jogos, né, mas algumas outras coisinhas, né? Mas um comparativo, quando você usa placas de vídeo, né, que são da AMD, né, o top de linha lá da AMD, e você usa o sistema operacional o Windows 11 ou o Linux, que é no caso Ubuntu 6.2, e vocês vão se surpreender com o resultado. Eu não achei que fosse ser desse jeito aqui não. Eu tô aqui no site que é do Tudo Celular, que eles pegaram esse estudo aqui de um outro site, né? Que eu achei mais fácil pegar esse aqui que está em português, fica mais fácil para mostrar para vocês, né? E eles fizeram uma análise ali com essas placas de vídeo, né? Eles usaram duas placas de vídeo. Eles usaram a RX 6800 XT, que ela é mais ou menos uma RTX 3090, e uma RX 7900 XTX. Ela é mais ou menos uma RTX 4090, não, eu acredito que ela é mais uma RTX 4080, alguma coisa assim. São placas boas, são placas top de linha, placas excelentes, né? Que rodam qualquer jogo que você pegar hoje no Ultra, né? E eles fizeram uns testes aqui que eu achei interessante, né? Primeiro, né? Vamos ver que computador que os caras usaram, né? Porque senão fica meio difícil para a gente poder ver um benchmark, né? Eles usaram um Core i9 13900K, ou seja, é o processador mais rápido do mercado, né? Que é o da 13ª geração da Intel, com 32 GB de RAM DDR5 com 6.300 MHz, ou seja, é um computador, né, é um computador da minha boca, né, um computadorzinho que dá para você rodar o Pac-Man nele, né, e ele tá usando um PCI Express, né, que é o armazenamento dele, né, que é de quarta geração. Eles só não especificaram que modelo que era, que era a velocidade dele. Mas eles usaram o mesmo computador com os dois sistemas operacionais, né? Então dá pra gente ter uma base aí, né? Eles com um jogo aqui que é a média, né? Então eles pegaram a média de todos os testes que eles fizeram com ambas as placas, né? E depois eles compilaram em um único arquivo, que eu já vou mostrar para vocês também separado cada teste desse, né? Com a placa de vídeo RX 6800 XT, o Windows 11 ficou, né, assim, né, com uma base de pontos, ele ficou com 131.16, enquanto o Linux ficou com 123.42. Não parece ser uma diferença tão grande assim, né? E quando você pega a placa de vídeo mais nova, que é a Radeon RX 7900 XTX, quanto X tem nisso aqui, né? Tem 1, 2, 3X aqui no negócio. Essa placa, ela ficou, né, assim, a média dela com o Windows 11 foi de 203.94 pontos e o Linux ficou com 183.59. Aqui a gente já vê que teve uma margem maior, talvez porque a placa de vídeo ela é mais nova, então às vezes a gente não tem ainda dados mais específicos sobre ela, né? Então essa aqui é a placa de vídeo que eles usaram aqui, né?
Então talvez a gente ainda não tenha, né, na parte que é de suporte para ele lá com os drivers de vídeo, é, que como é uma placa nova, pode estar meio verde aí dos drivers, né? Precisa amadurecer um pouquinho para a gente ter uma performance maior. Mas mesmo assim, ainda temos sim, nós temos lá o Windows 11 bem na frente ali do Linux, né? Mas se nós formos olhar agora cada um deles, vamos aumentar isso aqui. Agora deixa eu colocar para vocês aqui mais certinho para vocês verem melhor. Eu vou até dar uma diminuidinha aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem aí, né? Vamos ver se eu consigo pôr ele todinho na tela. Aí, tá aqui a tabela todinha. A resolução tá horrorosa, tá? Não sei por que eles não pegaram uma foto com uma resolução um pouquinho melhor, mas ficou assim, né? Então o que nós temos aqui? Usando o jogo Hitman, né? Usando uma resolução aqui de 1440p ou a chamada 2,5K, né? Nós vemos sim que no caso o Windows tem uma diferença em relação ao Windows, em relação ao Linux com as 6800 XT. Não tão grande assim, tá? Uma coisa de 7 frames é pouco. Não é aquela coisa que você passa, nossa, que diferença brutal, nossa, não tem como usar o Linux, né? Olha o tanto de frame, tá com 200 e poucos frames, tanto do Linux quanto do Windows. Então qualquer um desses dois que estiver jogando em qualquer sistema operacional, não vai ter problema nenhum para rodar esses jogos aqui, tá? E eles estão usando o Vulkan, tá? Para eles rodarem o jogo. Com a 7900 XT, a diferença foi bem grande, né? Foi de mais ou menos 40 frames, né? Então, talvez por causa dos próprios drivers que não estão maduros ainda, precisa dar uma melhorada nisso para o Linux. Mas mesmo assim, 297 frames eu acho que dá para a pessoa lá se divertir, até porque ela está jogando em 1440p, né? Então é uma resolução bem alta, diga-se de passagem, né? Pegando o mesmo jogo em 4K, ó, a gente ainda vê que lá o Windows 11 ele permanece na frente, né? Mas a diferença também continua basicamente a mesma, mas mesmo assim nós temos aqui 119 frames no Linux aqui e 188 frames aqui no Linux, ou seja, em 4K no Ultra. Então tá bom demais, né? Qualquer um que esteja qualquer sistema operacional desse daqui não vai achar ruim de estar jogando com tantos frames assim por segundo, né? Left 4 Dead 2 é um outro jogo também que eles também usaram aqui. Nesse caso eles usaram o OpenGL, né? E é interessante o OpenGL que dá para você usar também, bom, se bem que dá para você fazer isso com o Vulkan também, né? Dá para você usar tanto lá no Windows quanto no Linux, né? E nesse caso aqui deu uma diferença. Se vocês olharem bem, quando é em OpenGL, o Ubuntu fica na frente do Windows, ó. E olha o tanto de frame, né? Enquanto nesse daqui ele está com 438 frames no Windows, ele fica com 466 frames no Linux, ou seja, 30 frames a mais no Linux. Com a Radeon 7900 XTX, a coisa fica pior ainda, ó. De 473 frames no Windows, o Linux fica com 550, ele dá quase 100 frames a mais, deu aqui 80 frames a mais aqui de diferença, ou seja, dá pra gente ver que jogar ali no Linux não tá tão ruim assim não. Dependendo do jogo, ele fica melhor do que fica no Windows. Olha só que interessante lá isso daqui, né? Voltando aqui com outro jogo que é o Portal 2, né? Em 1440p. A placa de vídeo Radeon 6800 XT ela teve uma diferença enorme, né? Quando você joga lá no Windows, né? Deu, sei lá, quase um pouco mais de 200 frames a mais do que deu no Linux, né? Foi realmente aqui nessa parte que foi uma surra violenta, né? Mas a Radeon
RX 7900 XTX, a diferença já não foi tão grande, mas a gente vê aqui como quebrado tá os drivers de vídeo da AMD para o Linux e também para o Windows, né? Porque uma 6800 XT tá com a mesma performance, né? Não, até mais, né? Ela conseguiu aqui no Windows mais frames do que uma placa muito mais forte que ela. Então tem alguma coisa errada com esses drivers de vídeo aqui, né? Mas mesmo assim, ali assim, no caso aqui, o Linux não fez nem um pouquinho feio, né? Por pior que esteja aqui o resultado, ele tá mandando muito bem. Gravity Mark 1.72. Essa aqui é uma... eu não sei se isso daqui é um jogo ou ele é um benchmark. Pelo nome, Gravity Mark, eu acho que ele é um benchmark, tá? A Radeon, a 7900 XTX, teve um resultado melhor no Linux. Bem melhor, diga-se de passagem, né? Mais de 50 frames acima ali do Windows 11. Talvez seja por causa dos drivers também, né? Como a gente já viu lá em cima, né? Mas a Radeon 6800 XTX ficou um pouquinho na frente com o Windows 11, uma coisa de 20 frames mais ou menos. Bom, um pouco menos de 20, né? Uns 15, 16 frames, não é mais. Então ainda tá um pouquinho aqui na frente o Windows e aqui embaixo está o Linux. Então vamos lá. Aqui eu acho que é o penúltimo. Quando você ativa o Ray Tracing, a coisa fica meio complicada ali para a Radeon, né? Até porque ela não tem todo aquele suporte que a Nvidia tem para o Ray Tracing, né? Mas então quando a gente olha em 1440p usando o Vulkan com Ray Tracing, mesmo assim, né? A Radeon 6800 XTX ficou com 94 frames ali no Windows 11, que não é nem um pouco ruim, é muito bom até o resultado. Mas no Linux ela ficou com 125 frames, ficou com muito mais frames do que no próprio Windows, 30 frames a mais. E no caso da 7900 XTX, que de novo eu falo por causa de que deve ser bug com o driver, porque ela consegue fazer mais que isso daqui, ela mesmo assim ainda ficou superior no Linux, tá? Esses testes que a gente está vendo aqui são jogos que tem para as duas plataformas, tá? Existem jogos que não funcionam no Linux, você só joga no Windows, tá? Para você rodar ali no Linux, você precisa usar o emulador. Não é nativo como seria o suporte como seria o suporte ali no Windows, tá? Então, esses jogos que a gente está vendo aqui e esses benchmarks são coisas que você pode instalar nativamente nos dois, que você tem 100% de suporte, tanto no Windows quanto no Linux, tá? E aqui tem de novo aqui o Gravity Mark 1.72 em 4K, né? Usando o Vulkan com Ray Tracing. Mesmo assim, ele ainda conseguiu 65 frames lá no Windows, e no Linux ele conseguiu um resultado maior. E de novo a 7900 XTX, que só pode ser problema com o driver, não é possível, né? Ela mesmo assim ficou com um resultado muito acima, quase o dobro do que teve a 6800 XT, para a gente ver como essa placa é forte. Mas mesmo assim, com uma resolução altíssima, ela ainda dá a média de quase 140 frames usando o Linux, ou seja, é uma placa excelente, e em qualquer um dos dois sistemas operacionais você não vai ter aquela queda de frames brutal e você não vai achar que o seu jogo tá uma porcaria por causa do sistema operacional. E isso eu acho muito legal. Eu acho muito legal mesmo, porque isso traz competição. Mas agora, fazendo uma análise disso daqui, tá? Quando nós temos jogos, tá, que eles funcionam tanto no Linux quanto no Windows, a gente percebe que quando eles são otimizados e eles têm suporte nativo nas duas plataformas e a desenvolvedora dá suporte para ele, né? A desenvolvedora que faz o jogo e a fabricante do hardware, né? A gente vê que não tem essa diferença tão grande entre os dois sistemas operacionais, né? Dá para você jogar muito bem usando o Linux ou usando o Windows, né? Tanto faz se você vai usar o Windows 11, 10, 7, não interessa. Você tem suporte, você tendo suporte nos dois sistemas operacionais, você não fica ruim para você jogar. E
Eu gosto bastante de ver isso e eu fico triste de muitas produtoras, a maioria, né, diga-se de passagem, elas não darem suporte para jogos no Linux, né? Muitos jogos são feitos basicamente em cima do DirectX 11 ou 12 e eles não fazem o mesmo jogo em Vulkan lá, por exemplo, né? Alguns jogos funcionam muito bem ali alguns jogos têm suporte para você ali usar no Linux, né? Por exemplo, como o Tomb Raider tem suporte para você usar no Linux. O Doom, os últimos 2 jogos do Doom, né, que tem para PC, né, ele tem também, ele roda basicamente no Vulkan, e o Vulkan você tem suporte total no Linux. E ele roda muito bem nas duas plataformas. Um outro jogo de tiro também, que é o Wolfenstein também, ele também dá suporte ao Vulkan, e ele funciona muito bem, tanto no Linux quanto no Windows. Então, quando a gente vê que as pessoas falam, porque o Linux é uma porcaria para jogo. Na verdade, não, ele é muito bom para jogo. Tem até vários cenários que a gente viu aqui que ele passou na frente do Windows. O problema dele é suporte com vários jogos, né? A maioria dos jogos, né, a gente não vê suporte nativo para ele. E eu gostaria muito que as empresas fizessem isso, que ia ser muito legal. Muita gente que não gosta do Windows, ou muita gente que não quer usar o Windows pirata, que quer ter o sistema original, todo bonitinho, o Linux ele é gratuito. Você instala aí o Ubuntu de graça no seu PC. Fiquei até emocionado, fiquei rouco e vou tomar água, peraí. Né? Você pode baixar aí o Windows, você pode baixar o Linux de graça, instala na sua máquina, aí no seu PC, e pode rodar os jogos muito bem se eles tiverem suporte nele. E isso é uma coisa que eu espero muito ver mais no futuro. Como a Steam ela lançou agora a plataforma de jogos dela, que é aquele console portátil que ele chama Steam Deck, ele curiosamente ele roda o sistema operacional que é da Steam, que é o Steam OS, mas o Steam OS ele é nada mais, nada menos do que o Linux, né? Então talvez agora que tem o Steam Deck, as empresas vão começar a dar mais suporte para o Linux, para poder rodar lá no Steam Deck, né? Então isso vai ser bem interessante, porque aí quem é usuário de Linux vai ter um suporte maior para jogos também, e isso não se restringe só a jogos. Muitos softwares também que funcionam tanto lá no Windows quanto no Linux, a performance deles é bem no caso lá parecida também. Eles funcionam muito bem em ambas as plataformas. Então não tem sistema lá operacional bom e sistema ruim. Tem suporte bom e suporte ruim. E é isso que a gente vê, principalmente quando a gente vê em jogos. Mas o Linux está de parabéns aqui, porque é um sistema gratuito, né? É um sistema extremamente seguro também, né, estável, bem feito, e agora rodando bem os jogos também. Isso eu gosto bastante de ver aqui, eu espero ver mais disso no futuro. Mas agora eu quero ver a sua opinião aqui. Eu quero saber o que você acha desses resultados aqui. Você é lá usuário de Windows, aí usuário de Linux, você também espera ver lá resultados assim no futuro? Ou você acha que as empresas vão continuar não dando suporte para ele, deixando mais na mão? Como que você acha que vai ser a vida do Linux no futuro em comparação com o Windows? Escreve embaixo aqui nos comentários, que eu gosto de ler os comentários de todos vocês, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal e você quiser e puder nos ajudar mais ainda, considere se tornar um membro aqui do canal, um apoiador. E eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo o carinho, a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom, gente? Eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom, gente? Um abraço para todos vocês, espero que vocês fiquem muito bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.